tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Acácio, o AcácioCast, com muita emoção, com muita informação sempre nessa causa tão importante que é o combate ao câncer infantil. Hoje, mais uma vez, com uma entrevistada super especial para a gente, a doutora Hermínia Azzurri, juíza, está há pelo menos 13 anos à frente de uma causa importantíssima, primordial aqui no Espírito Santo, pioneira nessa luta contra a violência contra a mulher. Doutora, muito obrigada pela sua presença. Sou sua fã, admiradora do seu trabalho, acompanho há muitos anos. Obrigada, primeiro, pela presença. Eu que agradeço. Bom dia. Doutora, como é que é estar à frente dessa causa? Uma causa tão importante e que parece que a gente enxuga gelo, que a gente vê casos tão dramáticos, tão trágicos, mas os números vêm caindo, o trabalho tem mostrado resultado, né? Eu sempre digo que é um grande desafio. Mas para a gente enfrentar desafios, você tem que ir à luta, né? Tem que vencê-los, tem que mudar a face terrível que o Espírito Santo estava quando eu assumi, estava em primeiro lugar em violência doméstica no Brasil inteiro, né? Mas você vê, por outro lado, a compensação. Se a gente pergunta, está diminuindo? Às vezes, eu diria que não. Porque as mulheres estão se encorajando a denunciar mais. Sim. Né? As mulheres estão se tornando mais empoderadas, digamos assim. Né? Em todas as classes sociais, né? Exatamente. Porque se você olhar a história, a mulher lutou muito. A mulher tem uma coisa peculiar que é a luta, a força, a garra. Ela nunca deixa uma criança com câncer sozinho. Nunca abandona, né? Nunca abandona. Sim. Ela não deixa um filho, a mulher normal, né? Que nós estamos falando aquela que é uma guerreira, né? E quando eu vi aquele desafio que me foi dado na época, ou então o presidente, que era o desembargador Pedro Ferraz, eu olhei para aquele papel, eu vi naquele papel um grande desafio, mas eu não sou pessoa de fugir de luta. Eu gosto do desafio. Eu não tenho medo de desafio. Nossa, mas que desafio, né? Esse realmente foi um grande desafio. E como você começou a dar conta disso? Por onde foi o começo para mudar esse quadro? O começo foi exatamente um começo, né? Não existia, a gente não existia. Um trabalho anterior, né? Não existia assim, digamos assim, não existia um trabalho assim, no sentido de prevenção, que era a minha grande preocupação, né? Porque você prevenir é diferente de você só punir. Claro. Né? E a gente vê que a punição é necessária também, mas a prevenção é primordial. Porque a gente não quer que essas mulheres sejam vítimas, né? Não, por isso... Não. Então, aí, quando eu vi o tamanho da luta que eu tinha que enfrentar, eu comecei a colocar os neurônios para funcionar e pedir a Deus para me dar uma direção. Eu tenho uma experiência muito grande, muito profunda com Deus, tenho uma liberdade de falar dele, porque eu o conheço como Deus vivo, né? Eu sou de formação, apesar de ter nascido no berço católico, mas hoje eu sou evangélica. E tenho uma grande experiência com Deus, e nele ele foi me guiando, ele foi me dando os passos. E eu fui caminhando. É muito bom você ter esses passos firmes e você continuar nessa caminhada. Que você tem certeza, né? Tem certeza você tá pisando. que vai dar certo. Sim. Foi aí, então, que eu comecei a ver a dificuldade que eu teria para enfrentar, mas eu também teria que buscar solução. E achamos, pensei assim, como que vai ser uma mulher dentro de 4 paredes? Só pode entrar com ordem judicial. Quem poderia ajudar essa mulher? Foi quando, então, eu criei isso aqui. O botão do pânico. O botão do pânico. Sim, vamos mostrar isso aqui é um simples, desse menor do que um celular, né? Tecnológico. Eu precisava de um instituto para operacionalizá-lo, né? Para poder dar corpo e, ao mesmo tempo, fazer a cooperação técnica com o tribunal através da coordenadoria, né?
E a gente viu que isso trouxe vida a mulheres que achavam que não iam viver porque ia morrer a qualquer hora. Ela já não estava mais sozinha, né? Não Ela não se estava mais sentia sozinha. mais sozinha, né? Exatamente. Aí foi então que o presidente convidou a Guarda Municipal e lá eles colocaram um painel onde ficava piscando como um alerta, igual alerta de ambulância. Uhum. Ali eles já sabiam que uma mulher estava sofrendo violência doméstica. Imediatamente, aí nós conseguimos também umas patrulhas Maria da Penha com a prefeitura à época, e essas patrulhas elas estavam plotadas como a serviço do Botão do Pânico. Então tinha Foi um marco também. Foi um marco. Foi. Lá em cada uma delas tinha um smartphone. Quando tocava lá, na Guarda Municipal, em tempo real tocava o smartphone, já mostrava o rosto da vítima, o rosto do suposto agressor, do agressor. E ali o primeiro que estava mais próximo já ia socorrer a vítima. E a senhora se lembra dos resultados nesse primeiro momento? Foi muito Conseguia promissor. chegar... Uhum. Foi muito promissor, porque eu costumo dizer, se uma vítima não morreu em razão deste instrumento, Já valeu a pena. já valeu a pena. E hoje já está só tem Vitória aqui, apesar de outros estados aplicarem. Virou exemplo, né, para outros. Mas tem Vitória, só depende de um gestor público para fazer, né? Mas está a cargo da colega da primeira vara, especializada em violência doméstica, mas é um instrumento extraordinário. Sim. Muito, muito promissor, porque ela começou esse foi o primeiro passo. Depois nós fomos dar outros passos. Pensei assim, eu durmo pouco, eu costumo dizer que eu durmo muito pouco, e essa insônia, É porque às a vezes, cabeça, né, não para, não né? para. Sim, sei como é. Tanto é que a chefe do setor lá costuma dizer assim, doutor, toma um bromazepam. Não adianta, gente. A gente tem 30 abas abertas ao mesmo tempo, né? Pensando em mil coisas. Aí eu comecei a perder o sono, comecei a pensar como que vai ser dessas mulheres do interior do estado. E nosso estado é pequeno. Mas como eu fui presidente do Fonavide, e a gente vê os casos dos outros estados, o Fonavide é um fórum nacional de todas as varas especializadas de violência doméstica, elas se juntam uma vez por ano, enfim. A senhora estava pensando nas mulheres lá do interior, campo, lá do interior, campo, área da cidade rural. menor. Sim. Menina, mas olha, totalmente à deriva. Totalmente, desconhecendo a Lei Maria da Penha. E casos brutais, né? Acontecendo, né? Sim. Casos. Olha, eu estou escrevendo meu livro e quando estiver pronto você vai ver quantas histórias. Eu sei que na minha carreira aí como jornalista são casos... Mas muito drásticos. Sim. E a senhora precisava chegar lá, nessas mulheres. Eu precisava chegar lá, mas como? Através do ônibus rosa, juizado itinerante. Porque não adiantava eu chegar lá, porque já tinha um juiz às vezes, comarca, só tem um juiz para a comarca só. Às vezes um juiz para 2 comarcas, dependendo da demanda. E foi logo quando surgiu a lei, em 2006, eu era diretor do Fórum da Serra, aqui, na Grande Vitória, na comarca de Serra, com 500 mil habitantes. Não tinha vara de violência doméstica, não tinha delegacia da mulher, não tinha absolutamente nada nesse contexto aí. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou instalar uma vara aqui. Bastava que o tribunal criasse a vara. Já tinha criado. Para minha felicidade, já tinha criado. Aí eu instalei essa vara. Instalei assim, ó, pedia... Começou, né? Vamos começar. Eu pedi prefeito, me arranja aí um lugar, uma sala. Teria que ser um lugar onde tivesse um cartório, uns serventuários, com um juiz, promotor. E assim foi, né? Os móveis a gente foi conseguindo ali, os empresários foram doando, eu pedi para dar uma limpeza no fórum. A gente só não recebe dinheiro, mas recebe patrocínio de mão de obra, camisas, enfim. Sim. Surgiu essa vara. Daí eu comecei a pensar, e agora, como é que nós vamos para o interior? Foi quando surgiu a ideia do ônibus rosa. E esse ônibus rosa é visto com muita alegria pelas mulheres,
É outro com muito símbolo temor dessa pelos luta, homens. né? E muito, Está chegando o ônibus rosa. e muito temor pelos agressores. Por que que é esse temor? Porque esse ônibus é totalmente equipado, tem toda a Toda estrutura estrutura. para dar início, meio e fim a essa situação de violência. Explica para a gente Exata. como que funciona. Então, ele, na verdade, nós utilizamos ele em várias fases. Por exemplo, o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, criou 3 datas no ano para fazer uma abertura, até foi na gestão da ministra Cameluza, fazer uma abertura nacional de combate à violência doméstica. Então, cada tribunal de cada estado faz sua abertura e durante aquela semana toda é um trabalho sabe, de muitas Ativo. atividades. E aí, nessa semana, eu pensei, vamos colocar então o ônibus para fazer um mutirão nessa semana. E ali coloquei na prainha, onde tinha uma pracinha, onde as pessoas tinham mais acesso, entendeu? Sim. E ali já teve épocas da gente, assim, de eu dar, assim, uma média de 16, 20 medidas protetivas dentro do ônibus. Porque ele é ligado por uma parte elétrica, nós vamos ter o próximo ônibus que o presidente do tribunal que antecedeu agora, ele comprou, fez. Esse aí eu consegui, foi uma doação, mas agora o que vem é o top do top. Né? Vai vir um ônibus, Olha! um outro, esse outro vai viajar o estado inteiro também. E o outro, esse que está na atividade, nós colocamos em Mimoso do Sul para dar um suporte. Porque Mimoso do Sul cresce, você viu a tragédia, né? Sim. Aí o que nós fizemos? Nós colocamos lá, para não pensar que era violência doméstica, então foi feita uma faixa que era para atendimento de CRAS e CREAS. Uhum. Entendeu? E eles estão fazendo cadastramento ali, muito alegres, apesar da triste história de Mimoso do Sul. Eu fui lá para mostrar como é que funcionava o ônibus, com a logística toda do ônibus. Eu vi, assim, quanta tristeza, quanta dor. Foi devastada, né? Devastador. A cidade foi devastada pela chuva. Totalmente devastada. Graças a Deus a gente é um povo muito solidário, né? Que ajuda a reerguer. Eu vi a voluntariedade. O voluntariado de uma. Olha, eu saí impactada. Sim. E ali eu vi que foi esse ônibus rosa. Foi tão bem assim, bem aceito por eles. É como se fosse um lenitivo. Que bom que veio ele. Porque eles não tinham mais os CREAS, nem o CRAS, para atendimento ao público. Está sendo feito no ônibus rosa. Agora, doutora, para quem está em casa entender bem, na prática, como funciona o trabalho dentro desse ônibus, assim, uma mulher está se sentindo vítima de alguma violência, está acuada, viu um ônibus rosa, porque a gente vê essa voz mansa, a gente ouve aqui, ela já deu até voz de prisão nesse ônibus. Então, assim, se alguém está em casa se sentindo acuada, viu esse ônibus, o que é possível fazer ali dentro? Qual o caminho que ela tem que fazer? Então, nós temos toda uma logística. Por exemplo, a gente conta com o apoio das advogadas dativas, né? Porque elas precisam, né? De advogadas dativas. Tem um grupo que nos apoia, que nos ajuda. E aí, quando elas chegam, essa advogada dativa tem um grupo, né? Vai até a DEAN, que é a Delegacia da Mulher, é próximo onde está o ônibus. Sempre a gente põe vai estar próximo. Estrategicamente, né? Certo. Vai lá, ela faz a ocorrência. Certo. Essa ocorrência volta para o ônibus. Lá nós temos as psicólogas, porque a gente pede as 2 psicólogas da municipalidade e as psicólogas do tribunal, para elas revezarem de manhã e à tarde, né? Porque a gente fica o dia todo no ônibus. E aí elas são ouvidas, as vítimas são ouvidas pela psicóloga. Eu ali recebo a ocorrência e o relatório da psicologia, do pessoal multidisciplinar, tanto psicóloga quanto assistente social. E, imediatamente, quando eu recebo ali aquela ocorrência, que aquela vítima e aquele relatório, eu já dou a medida protetiva. Ela já sai com a prestação jurisdicional na mão. Coisa que, às vezes, demora em certas ocasiões. Porque a lei fala em 48 horas, mas nós sabemos que, às vezes, não é bem assim. E aí o suposto agressor, ele já ou a pessoa que está intimidando, ele já é comunicado? Já é intimado. Notificado? Já tem os oficiais de justiça já escalados. A gente já manda depois... Porque, na verdade, durante essa Semana Nacional, vêm vítimas de vários estados, vários lugares, várias comarcas. Depois a gente manda distribuir para a comarca competente, manda distribuir para a vara competente, entendeu? Nós só não podemos deixar
as vítimas sem resposta. Sim. Porque o Poder Judiciário tem sido, nesse mistério, um verdadeiro ajudador dessa causa aí, tá? Me conta como é que foi a voz de prisão? A pessoa curiosa. Veja. Você falou que já chegou a dar 16, 17, né? Nós já chegamos a dar até 40. 40. Para a gente ver a quantidade, medidas protetivas. né? A demanda é muito grande. Quem não está nesse medida nunca vai conseguir alcançar a relevância desse trabalho muito. Ele é muito árduo. E ele é muito rápido, entendeu? É uma verdadeira uma verdadeira prestação jurisdicional célere. Com certeza. Tem É que tudo ser o que elas querem. Com certeza. No caso, por exemplo, que eu converti o flagrante em prisão, a situação foi num flagrante, o camarada, esse é um dos vários, tá? Que eu vou falar. Ela estava demasiada, quer dizer, toda cheia de manchas, de marcas, sabe, de violência, violência mesmo, física. Porque nós temos também que fazer a separação das violências. Sim. A violência física é ruim, péssima, mas existe a violência psicológica que é terrível. Ela deixa marcas indeléveis e intrínsecas, é lá dentro, as pessoas não vêem, mas a pessoa está sofrendo. A violência patrimonial, a violência sexual, a violência moral. Então, às vezes, as mulheres não sabem distinguir. Daí a importância dos psicólogos lá também, né? Exatamente. Sim. Os psicólogos e as redes sociais são ótimos. Então, aí quando chegou esse flagrante, eu converti em prisão preventiva. Então, imediatamente, já sai preso, direto para o presídio. Entendeu? E dou afastamento do lar quando não há prisão. Por exemplo, vem um caso de uma mulher que eu estou vendo ali. A mulher está, uma criança, né, numa vulnerabilidade, olha, terrível. Afeta toda a família, né? Afeta, os filhos. Afeta psicologicamente Sim. toda a família. Se uma mulher sofre violência, toda a família sofre junto. Aí aquele agressor tem que ser retirado dali, afastado dali. Aí eu afasto o agressor. Certo. Imediatamente, naquela hora, dou orientação para pegar as coisas pessoais, acompanhado da polícia, porque a gente não sabe se ele vai chegar lá na hora que eu dei afastamento, vai lá agredir, então a polícia vai junto, pega as coisas e sai. Entendeu? Esta, para mim, tem que ser a verdadeira prestação jurisdicional justa. Eu costumo dizer, eu não sou brava, mas eu sou justa. Uhum, mas é brava também, tá? Doutora, 13 anos aí mais ou menos, né? 12, 13 anos de trabalho. A gente falou um pouquinho só da trajetória, que eu sei que é muito trabalho, um trabalho árduo, né? De colocar tudo isso em prática, de pensar, de desenvolver, de jogar isso para o estado inteiro, né? Ramificar tudo isso, chegar a informação até essa mulher. Mas de lá para cá, o que mudou? Desse primeiro lugar de tamanha violência para agora? Para as pessoas terem essa percepção do resultado desse trabalho. Você vê na mulher, quando eu conversei com várias, ou mesmo na imprensa, elas se sentem assim, nós não tínhamos nada. Hoje nós temos um ônibus rosa, nós temos o botão do pânico, hoje nós temos uma prestação jurisdicional célere. Então, quando a gente deu curso, por exemplo, nós já demos a Mulher Superando do Medo, foi uma oportunidade que nós tivemos de dar curso para mulheres que não... Porque o problema, às vezes, a sociedade em geral não consegue avaliar o que é uma dependência afetiva e uma dependência econômica. Mas não necessariamente quem tem dependência econômica... eu conheci mulheres profissionais liberais de maior poder aquisitivo que você pode imaginar, vítima de violência doméstica. Então, violência doméstica é um fenômeno universal. E esses casos têm vindo à tona, né? Não escolhe classe social. Não escolhe. Mas, às vezes, quando elas ficam constrangidas de ir à delegacia, elas vão ao tribunal ou ao fórum, querem conversar comigo. Tem uma situação de uma mulher... Está no meu celular. Tem uma situação de uma mulher que ela foi esfaqueada. O marido guardou a faca debaixo do travesseiro, esfaqueou. Ainda ela estava indo deitar, mas ele pegou a faca lá, a filha tomou a frente e a esfaqueou aqui. Mas tudo que ela queria era
conversar comigo, ela está comigo, mas ela foi para o hospital, ó, tirou o esôfago, tirou o estômago não, tirou o baço, tirou a vesícula dela. A mulher foi, olha, foi uma coisa tão terrível, que quando ela foi para o hospital, obviamente estava toda... Ela estava toda com problema olha, não dá nem para descrever a situação dessa mulher. Quando ela estava no hospital, já estava fora de risco, ela começou a saber assim, eu preciso de um telefone para ligar, porque eu quero achar a doutora Hermínia, coitadinha. Eu fiquei, meu Deus, eu não Tamanho sabia de nada. desespero, né? Tamanho desespero. Aí ela pediu um telefone, ela ligou para a irmã vir buscar, com medo dele ir lá no hospital, porque é hospital público, e acabar de matá-la. Aí ela correu, chamou a irmã, falou, me leva onde está a doutora Hermínia. Aí chega ela lá no fórum, meu Deus, essa mulher pálida, nova, ela devia ter uns 40 anos, parecia ter até mais, da situação tão grave. Aí ela tirou os catetas do braço, ela saiu fugida do hospital. Com medo, né? Com medo. Aí eu perguntei a ela até perguntou, senhora me desculpa, eu estou sem calcinha. Não tem problema não, para eu decretar a prisão desse cara, eu vou ter que botar um papel, pedir a estagiária para colocar um papel na frente dela, e ela ficou ali esperando eu atender. Eu falei, ó, você vai ficar longe daqui, das proximidades, e eu vou decretar a prisão dele, mas eu preciso de provas para decretar a prisão, e você vai... Estou até procurando aqui para te mostrar que coisa triste, muito triste. E você vai até onde for possível, não um parente mais próximo, que eu vou decretar a prisão dele. E aí ela ficou sentadinha, ela não tinha nem tomado café no hospital, não tinha nada, ela estava pálida. E essa situação é apenas uma, né, de tantas e tantas mulheres que atravessam esse problema. Uma das muitas. Vocês devem estar perguntando por que dessa entrevista aqui, né, no podcast da CAS, porque o público da CAS majoritariamente são mães, são mulheres, né, tias, enfim, que cuidam dessas crianças. Então, o que a gente quer? A gente quer levar informação para vocês. Claro que a gente não quer que nenhuma de vocês esteja nessa situação, mas se tiver uma mãe, uma filha, alguém que esteja passando por isso, tenham consciência que vocês têm todos os canais para apoiá-las e para ajudá-las. E a doutora está aqui para isso, mostrando que nesses 13 anos aí de trabalho, os números, felizmente, caíram muito também, né, doutora? A gente estava em primeiro lugar. Agora, a senhora acredita que a gente está como nesse ranking aí da violência? Nós estávamos no 6º, aí eu tomei conhecimento que nós estávamos chegando ao 9º, mas saímos do primeiro. É um trabalho árduo, né? De conscientização, de informação. Doutora, enquanto a senhora procura, Procura no começo para mim. Ela quer mostrar a foto aí, porque... É terrível. Deixa mais uma mensagem para essas mulheres, então, que é possível sair dessa situação, que é necessário, que elas busquem ajuda. Então... Existem formas, né? Vocês estão aqui para ajudar essas mulheres. Então, nosso podcast do Tribunal de Justiça é Não Se Cale. Porque, muitas das vezes, a mulher ou se cala por medo, ou se cala por problema psicológico a baixa estima muito alta, ou se cala com vergonha, ou se cala, na maioria das vezes é medo. Né? E aí, o que nós orientamos? Porque não acredita na punição dessa pessoa? Muitos não acreditam. Uhum. Mas uma coisa a sociedade tem que saber, não é só a vítima que pode denunciar. Qualquer cidadã pode denunciar. Não precisa identificar. A identidade é preservada. Liga para o 190, 180, 181. E qualquer situação, vai até o fórum, vai onde os rosa quando está funcionando nos eventos, mas ela não pode deixar de denunciar. Eu vou aproveitar isso para falar parece clichê, mas é importante. É que a gente sempre falava antes, né? Em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Todo mundo colocou isso na cabeça. Sim, metam a colher, ajudem. Essa mulher está precisando de ajuda, está precisando de socorro. Denunciem. Qualquer pessoa pode denunciar, pode ajudar. A omissão
é terrível. E se você sabe que uma conivência, você está sendo cúmplice de alguma forma. Então, se você sabe que essa mulher está sendo vítima, que os filhos estão sendo vítimas, ajude também, denuncie também através do canal 190. Exatamente. 190, 180, porque é um canal nacional, então 181. Vai a uma delegacia mais próxima. Não deixe de procurar ajuda, porque o que ocorre? A minha grande preocupação, a vulnerabilidade das crianças, que me deixa assim, muito preocupada, e tenho pensado como fazer para a gente minimizar essa situação, é porque elas naturalizam uma violência doméstica, porque é o ambiente que elas vivem. Elas naturalizam porque, eu acho que é normal, meu pai faz com a minha mãe, e no futuro, o que eles vão ser? Agressores contumazes, elas vão ser umas vítimas porque subservientes. Sim. Como foi visto na mãe aquela subserviência, não vou fazer isso porque ele pode, enfim. Não se acham merecedoras, né, de carinho, de amor, de respeito. Não, muitas delas até se culpam. Sim. Eu já peguei casos e casos que você não tem noção de casos que eu me fiz psicóloga para poder entender. E a dor da mulher com violência psicológica é maior do que qualquer ser humano possa imaginar. E nela, traz muitas mazelas. Traz o problema da doença, da depressão, ansiedade. Mal do século. Pode me falar até onde eu tenho que parar? Não, tá tranquilo. Mal do século, né? Ansiedade. Mal do século é ansiedade. Agora, imagina uma mulher com criança ao seu redor, dependendo dela, e ela muitas das vezes depende do agressor, e ela fica naquele ciclo que não sai. Mas ela tem que sair. Nós temos que dar formação profissional a essas mulheres, para elas não dependerem. Eu era uma jovem, eu era uma adolescente, quando meu pai me disse, não quero filha dependente de marido. Meu pai era um padre, renunciou ao celibato para se casar, e depois se casou, continuou na fé dele, no cristianismo, como católico, e nos ensinou muita coisa. Sabe que meu pai também me falava isso? É impressionante. Isso me marcou profundamente, sabia? A gente não esquece disso, não. Por isso, a presença de um pai é tão importante. Muito importante. De um homem de caráter dentro de casa. E a gente vai continuar lutando para isso. E aquele amor que eu via neles dois me deu um exemplo, deu um legado, deixaram um legado tão maravilhoso. E faz mulheres fortes, né, doutora? Nossa! Meu pai fortes e bravas. Fabricaram mulheres fortes. Doutora Hermínia Azzurri, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada pelo seu trabalho, por essa missão, por esse propósito de vida, que se torna, né? Se torna um propósito de vida. É um propósito de vida. É um propósito de vida e por transformar a vida de tantas mulheres. Tenho certeza que seu livro vai ser um sucesso. Estarei lá no lançamento. Obrigada. Muitas histórias muito marcantes. Muito obrigada. Eu que agradeço. Tá? Mais um podcast incrível para vocês, com muita informação, muita emoção sempre, muitas histórias marcantes. Até o próximo. Tchau, tchau.